O pecado é a transgressão cometida pelo homem contra Deus e pode ser cometido tanto em pensamento ou em ações. E é totalmente falsa a ideia de que o pecado é grande, pequeno, ou leve ou pesado, pois todos são graves perante a Deus. O pecado é o que faz o homem se afastar de Deus, e sem arrependimento são capazes de levar à condenação. Contudo, a maneira como o Senhor lida com cada erro e pecado de algum homem revela que existem diferentes critérios. A Bíblia não esconde os erros, os defeitos e as falhas de seus personagens. Se assim fosse, ela não detalharia os erros e as consequências de quem o comete. E isso revela que mesmo o mais justo e correto dos homens é capaz do mal, pois desde que o pecado original foi cometido, ele tem feito parte não só das nossas vidas, mas também da nossa natureza humana. E a Bíblia nos mostra isso em 2 Samuel, no capítulo 11, onde relata os erros e as consequências do pecado de um homem. Alguém que foi escolhido por Deus para reinar Israel. O maior escritor do livro de Salmos. Alguém que era muito sensível à palavra de Deus. Alguém que se preocupava em viver de acordo com os preceitos do Senhor. Alguém que teve a sua vida marcada por muitas conquistas, realizações e bênçãos. O ancestral do Senhor Jesus Cristo e o homem que era identificado na Bíblia como o segundo coração de Deus. E tá na cara que estamos falando do próprio rei Davi. E nesse vídeo nós vamos falar sobre o pecado do rei Davi e das consequências terríveis que sobreveio por causa do seu pecado. Meu nome é Wendel Kelvin, seja bem-vindo a mais um vídeo. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva-se agora, ative o sino das notificações para receber todos os vídeos novos e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Antes de falarmos sobre qual foi o pecado de Davi, precisamos entender primeiro o que aconteceu antes dele cair no pecado. Em 2 Samuel, do capítulo 11, verso 1 ao 2, a Bíblia relata que o exército de Israel tinha saído para a guerra. Mas dessa vez o rei guerreiro havia resolvido ficar em Jerusalém. Ou seja, Davi estava no lugar errado e na hora errada. Do terraço de seu palácio, ele enxergou uma mulher muito bonita que estava se lavando. E rapidamente Davi perguntou sobre a identidade daquela mulher. E a Bíblia diz que se tratava de Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, soldado do exército de Israel. E mesmo sabendo que aquela bela mulher era comprometida, Davi mandou seus mensageiros trazê-la até ele. E esse episódio é um exemplo do processo do pecado a partir da tentação. Quando Davi olhou para Batseba de seu palácio, ele foi tentado, mas ao invés de resistir à tentação, ele cedeu a ela. Ele se deixou ser dominado por seus desejos carnais e se enveredou pelo caminho do pecado. A tentação pode ter uma fonte externa, mas também uma fonte interna. Ela tanto pode ser instigada por Satanás e pelo mundo, como pela própria natureza do homem, conforme está escrito em Tiago, capítulo 1, verso 13. No caso do pecado de Davi, suas imaginações corrompidas o conduziram à queda. Davi olhou para a esposa de Urias com o óculos do pecado. Assim, quando ele recebeu Batseba em seu palácio, ele apenas estava tornando experiencial e concreto o pecado que já havia tomado sua vontade. Diferentemente do anônimo salmista que escreveu em Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Naquele momento, Davi estava pisando em terreno estranho e caminhando por um caminho tortuoso,
longe da luz e da vontade do Senhor revelada em sua palavra. E rendido aos seus instintos carnais, Davi não tomou conhecimento da lei de Deus e quebrou vários mandamentos divinos. De 10 mandamentos, Davi acabou quebrando 3. Estes são os não matarás, não adulterarás, não cobiçarás. Ao olhar para a mulher de Urias, ele cobiçou aquilo que pertencia ao seu próximo. E ao mandar trazer Batseba com propósitos egoístas ao seu palácio, ele furtou o bem mais precioso do seu próximo. Por fim, ao se deitar com ela, Davi quebrou o mandamento do Senhor que proíbe não só o adultério, mas também a cobiça. Mas o pecado sem penitência gera ainda mais pecado. E após saciar a fome e a sede de seus desejos pecaminosos, Davi despediu a mulher. Talvez ele pensasse que nunca teria que lidar com esse assunto novamente. Mas, no entanto, Batseba acabou engravidando de Davi. E com a intenção de esconder o seu pecado, Davi mandou chamar Urias no campo de batalha e tentou fazê-lo ir se deitar com Batseba. Mas Urias, o marido de Batseba, se negou, alegando que não poderia se banquetear e se deitar com sua esposa enquanto a nação de Israel estivesse envolvida numa guerra. Davi chegou até o embriagá-lo, mas Urias não cedeu. A ideia de Davi era fazer com que Urias pensasse que o filho que Batseba estava esperando era seu. Mas ao ver que seu plano de enganá-lo havia fracassado, Davi tramou algo ainda pior. Ele ordenou ao seu comandante que Urias fosse colocado na linha de frente da batalha, onde o combate estivesse mais violento, para que ele não pudesse escapar. Então foi assim que o pecado do adultério acabou levando Davi ao pecado de assassinato, ao planejar covardemente a morte de Urias, conforme está escrito em 2 Samuel, capítulo 11, verso 15 ao 25. Conforme diz a Bíblia, Batseba chorou a morte de seu marido, mas passando seu período de luto, Davi mandou que ela fosse levada ao seu palácio, para que ele pudesse fazer dela sua esposa. Naquele momento, o plano de Davi parecia ter dado certo, se não fosse o conhecimento do Senhor. Davi poderia esconder seu pecado dos olhos humanos, mas jamais dos olhos de Deus. O escritor bíblico escreveu: mas o que Davi fez desagradou ao Senhor. O pecado de Davi até aquela altura estava em oculto, mas o que ele se esqueceu é que nada passa despercebido diante dos olhos do Senhor. Davi não era um homem perfeito, ele era um pecador assim como nós, mas ele também era alguém temente a Deus e comprometido com sua vontade. Ele zelava pela palavra de Deus e procurava andar conforme seus mandamentos. Em sua penitência, Davi orava para que Deus perdoasse até mesmo aqueles pecados que ele nem sabia que tinha cometido, conforme está escrito em Salmo, capítulo 19, verso 12. Mas como vimos, em certo momento em sua vida, ele cometeu um pecado gravíssimo que lhe trouxe sérias consequências. Até aquela altura, Davi estava despreocupado. Ele conviveu em harmonia com seu pecado até que Deus o repreendeu através do profeta Natã. Inclusive, muito sabiamente, o profeta do Senhor tratou com Davi de modo a fazê-lo declarar espontaneamente qual deveria ser a punição do seu pecado. E após ouvir a ilustração sobre um homem rico que se apropriou e matou a única cordeirinha de um homem pobre, Davi ficou com muita raiva e disse que aquele homem era digno de morte. Veja só o que está escrito: e o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade. Um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou, e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele e bebia de seu copo.
e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um visitante chegou à casa do rico, e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: Juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto que agiu sem misericórdia. Você é este homem, disse Natã a Davi. E continuou: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Eu o ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dei a você a casa e as mulheres de seu senhor. Dei a você a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu teria dado muito mais ainda. Por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas, e ficou com a mulher dele. Por isso, a espada jamais se afastará de sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante de seus próprios olhos e a darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel, em plena luz do dia. Ao descobrir que aquele homem era uma figura sua, Davi entendeu o quão grave havia sido o seu pecado. Ele cometeu adultério, assassinato, abusou de seu poder e agiu de forma corrupta. Davi confessou seu pecado e se arrependeu profundamente. Então, em sua infinita graça e misericórdia, Deus o perdoou. No entanto, o arrependimento de Davi e o perdão de Deus não significaram a imunidade das consequências do pecado. Segundo a lei mosaica, quem violasse esses 3 mandamentos deveria ser morto ali mesmo. E o próprio rei Davi, conhecido como o segundo coração de Deus, cometeu exatamente esses 3 pecados. Ele quebrou essas 3 leis. Mas a pergunta que podemos fazer é: por que Davi não foi punido de acordo com a lei? A verdade é que assim quando o profeta Natã repreendeu Davi pelos seus pecados, imediatamente Davi reconheceu os seus erros e se arrependeu. E não só se arrependeu, como confessou que havia pecado contra o Senhor. E embora não merecesse ser perdoado, Davi se arrependeu de seus erros. E Deus teve misericórdia de Davi e o poupou da morte. E isso também porque Deus conhecia quem Davi era. Deus sabia exatamente que Davi era temente a ele. Mas nós, sendo cristãos, precisamos ter em mente que ser perdoado por Deus não nos livra da consequência dos nossos erros. Porque de fato Davi se arrependeu e Deus o perdoou. Mas isso não significa que ele não sofreria as consequências de seus atos. Embora Davi tenha sido perdoado por Deus, ele não escapou do juízo e das consequências de seu pecado. Veja o que está escrito. Então Davi disse a Natã: Pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: O Senhor perdoou seu pecado. Você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. As consequências eternas de seu pecado foram apagadas, porém as terrenas ficaram, conforme Deus havia profetizado por meio do profeta Natã. E como sabemos, a profecia e as consequências vieram como um avalanche para cima de Davi. E como o próprio Davi havia dito que o ladrão da cordeirinha deveria pagar 4 vezes, ele mesmo pagou 4 vezes.
e infelizmente com as tragédias que ocorreram na vida de seus 5 filhos. E para começar, a Bíblia conta que o seu filho com Batseba nasceu, mas o Senhor feriu o menino e 7 dias depois de seu nascimento, ele veio à morte. A sua única filha Tamar foi violentada pelo seu próprio irmão Aminon. E Absalão logo matou Aminon por ter violentado sua irmã. E depois de trair e roubar o trono de seu próprio pai, Absalão se deitou com as mulheres de seu pai Davi, em plena luz do dia e na vista de todos. E Joabe, comandante do exército de Davi, logo matou Absalão. E tempos depois da morte de Davi, Salomão ordenou que Adonias fosse morto. Isso tudo nos mostra que Deus pode sim perdoar os pecados de um homem arrependido, mas não o livra das consequências. Davi havia encontrado o perdão de Deus, porque de fato ele se arrependeu. Salmo 51 mostra profundamente o arrependimento de Davi. Ele assumiu a responsabilidade de seu pecado e pediu a ajuda a Deus para renovar seu coração. Veja só o que está escrito. Salmo de Davi, escrito quando o profeta Natã veio falar com Davi, depois que este cometeu adultério com Batseba. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença. Tens razão de me condenar. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com isopor e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e a alegria, e os ossos que esmagastes exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova desde mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolva-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a te obedecer. Então ensinarei a teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e da minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são os espíritos quebrantados, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Por tua boa vontade, faze Sião prosperar. Ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. A diferença entre os pecados de Davi é que o primeiro foi por uma fraqueza carnal, quando ele cedeu à tentação, e o segundo foi uma fraqueza espiritual, quando ele confiou mais na força do próprio braço do que na provisão divina. No Evangelho de Lucas, capítulo 12, verso 48, Jesus diz o seguinte: a quem muito foi dado, muito será cobrado, e a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. E em meio a toda essa história, o cristão também pode aprender com Davi no que diz respeito à sua contrição diante de Deus ao confrontar o pecado.
Davi aceitou a correção divina. Ele se humilhou debaixo da potente mão de Deus, que lhe castigou. Ele confessou seu pecado, reconhecendo sua miséria, e buscou a restauração da parte do Senhor, ao invés de buscar justificativa para seu erro. Ele buscou perdão em Deus. Contudo, ainda assim, ele teve que lidar com os efeitos de seu erro. As consequências do pecado de Davi atingiram não somente sua vida, mas também sua casa e a nação de Israel. O pecado original afastou todos os seres humanos, sem exceção. A Bíblia testemunha que somente Jesus Cristo foi o único que não pecou, apesar de ser plenamente homem. Ele foi tentado em todas as coisas e não cedeu ao pecado. Davi foi uma figura de Cristo. Como um rei messiânico, ele tipificou o reinado do Messias. Ele é reconhecido na Bíblia como um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi não era impecável. Ele não era perfeito. Isso sem dúvida nos ensina que não há em nós qualquer mérito próprio para que faça alcançar o favor de Deus. Até mesmo um homem segundo o coração de Deus precisou da maravilhosa graça divina para ser aceito diante do Senhor. E se você gostou desse vídeo, se inscreva-se agora no nosso canal, ative todas as notificações para não perder nenhum vídeo e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Que Deus te abençoe hoje, amanhã e sempre.